Boa noite, pessoal. Sou aluno do curso de pós-graduação em Segurança da Informação. Esse trabalho é realizado para a disciplina de Segurança em Cloud Computer, do professor Felipe Ferraz. Nossa equipe é formada por João Batista, Jansen Holanda e José Henrique. Vamos falar um pouco de CSA, que é a Cloud Security Alliance. A CSA é uma organização americana criada para orientar sobre as melhores práticas da prestação de serviço na área de segurança em cloud. Introdução. Um dos principais objetivos da segurança da informação é proteger os dados fundamentais que suportam nossos sistemas e aplicações. A transição para a computação em nuvem se torna um desafio para os métodos tradicionais de proteção à informação, por conta das arquiteturas baseadas na nuvem, que são elasticidade, multilocação, novas arquiteturas físicas e lógicas, ambientes externos e controles abstratos. Exigem novas estratégias de segurança de dados. Os principais modelos de serviço: IaaS, PaaS, SaaS. Infraestrutura baseada em serviço. IaaS. Opção de armazenamento. Armazenamento bruto. Meios físicos onde os dados são armazenados. Podem ser mapeados para o acesso direto em determinadas configurações de nuvem privada. Armazenamento de volume. Os volumes anexados às ocorrências. IaaS. HDs virtuais. Volumes costumam usar dispersão dos dados para apoiar a resiliência, capacidade de recuperação e segurança. Armazenamento de objetos. Se refere ao armazenamento de arquivos em vez de HD virtual. O acesso é feito com um compartilhamento via APIs ou via web. Conteúdo enviado pela rede. O conteúdo é armazenado no armazenamento de objeto, que é então enviado para os nós de rede geograficamente distribuídos, para melhorar o consumo de velocidade da internet. Plataforma e serviço. PaaS. Fornece banco de dados como serviço. Usuários acessam o banco de dados através de APIs ou chamadas SQL. Os dados de cada cliente são separados e isolados de outros clientes. As bases de dados podem ser relacional, plana ou qualquer outra infraestrutura. Mesmo sendo nas nuvens, você pode ter no mesmo servidor várias máquinas virtuais com vários bancos de clientes, mas esses bancos são separados virtualmente. Então não tem um perigo de você executar uma chamada SQL e ir para outro banco. Isso aí não ocorre. Hadoop, MapReduce e Big Data com serviço. Hadoop é o procedimento de grande massa de dados. É um grande volume de dados, ampla distribuição, heterogeneidade. MapReduce processa grandes volumes de dados em paralelo, dividindo o trabalho em um conjunto de tarefas independentes. Armazenamento do aplicativo. Inclui todas as opções de armazenamento baseadas em uma plataforma de aplicativos PaaS e usadas via APIs que não se enquadram em outras categorias de armazenamento. Plataforma e serviço. O PaaS utiliza banco de dados, informações, conteúdos podem ser armazenados no banco de dados. Objeto, armazenamento de arquivos. Arquivos ou outros dados armazenados no armazenamento de objetos, acessados através de APIs, PaaS. Armazenamento de volume. Os armazenamentos de dados podem ser armazenados no volume IaaS. Outros modelos de armazenamento mais comuns. Software baseado em serviço, o SaaS. Fornece armazenamento de SaaS sempre é acessado através de um aplicativo de cliente-servidor, interface de usuário, web-based. Gerenciamento e armazenamento de informações. Dados são inseridos no sistema através de interface web.
e armazenado dentro de aplicativo SaaS, geralmente um banco de dados, back-end. Armazenamento de conteúdo arquivo. Conteúdo baseado em arquivo é armazenado dentro do aplicativo SaaS. Por exemplo, relatórios, arquivos de imagem, documentos e acessíveis através de interface web. Software baseado em serviço. O SaaS fornece um banco de dados. Um grande número de serviços SaaS necessita de um banco de dados nos backends, até mesmo para armazenamento de arquivos. Os objetos armazenados em arquivos. Arquivos ou outros dados são armazenados no armazenamento de objetos, mas apenas acessados através de aplicativos de SaaS. Armazenamento de volume. Dados podem ser armazenados em volumes de IaaS anexados a instâncias dedicadas a fornecer o serviço do SaaS. Dispersão dos dados. Técnica que é comumente usada para melhorar a segurança de dados, mas sem o uso de mecanismos de criptografia. Usa o IDA, Information Dispersion Algorithm, método para fragmentar o arquivo F em N partes de tal maneira que o arquivo pode ser reconstruído a partir de qualquer fragmento M, fornecendo alta disponibilidade e garantindo a segurança. Gerenciamento do ciclo de vida de dados. O ciclo de vida da segurança de dados é diferente do gerenciamento do ciclo de vida de informações, refletindo as diferentes necessidades do público de segurança. O ciclo de vida da segurança de dados consiste de 6 fases: criar, armazenar, utilizar, destruir, arquivar e destruir. Gerenciamento do ciclo de vida dos dados. Criar. A criação de um novo conteúdo ou as alterações, atualizações, modificações de conteúdos existentes. Ações de segurança. Classificação e atribuições de direitos. Armazenar. É guardar os dados em um tipo de repositório de armazenamento. E normalmente ocorre quase simultaneamente com a criação. Ação de segurança. Controle de acesso, criptografia. Usar. Os dados são acessados, processados ou usados em algum tipo de atividade, não incluindo modificações. Ação de segurança, monitoramento de atividade, controles lógicos, segurança em aplicações. Gerenciamento do ciclo de vida dos dados. Distribuir informações acessíveis às outras pessoas, tais como usuários, clientes e parceiros. Ações de segurança, criptografia, controles lógicos, segurança em aplicações. Arquivar. Dados deixam o uso ativo e entram no armazenamento a longo prazo. Ação de segurança, criptografia, gestão de ativos. Destruir. Dados são destruídos permanentemente utilizando meios físicos ou digitais. Ação de segurança, fracionamento dos dados, gestão de direitos, identificação de conteúdo. Localização e acesso. Atributos para a segurança do ciclo de vida dos dados. Localização dos dados. Deve-se ter certeza que os dados, incluídos todas as suas cópias e backups, estejam armazenados somente em localizações geográficas permitidas por contrato, SLA e regulamentação. Acesso. Quem acessa os dados? Como podem acessá-los? São acessados por diferentes aplicativos ou clientes, usando diversos dispositivos diferentes, com características de segurança diferentes e ciclos de vida diferentes. Como vemos aqui, os arquivos podem ser acessados por vários equipamentos, laptops, desktops, celulares, qualquer equipamento que possua interação com a internet. Funções, atores e controles. Etapa que identifica as funções que podem ser executadas com os dados por um determinado ator, pessoa ou sistema, em um local ou particular. Então, o ator pode ser pessoa ou pode ser uma aplicação consultando de outra aplicação. Funções. Acesso. Vê acessar os dados, incluindo a reprodução, transferência de arquivos e outras trocas de informação. Processo. Realizar uma transação de dados, utilizar
Usar no processo de negócios. Armazenamento. Armazenar os dados em um arquivo, banco de dados, etc. Ator. Pessoa, aplicação ou sistema. Processo executa cada função em um local. Controles. Restringe uma lista de possíveis ações para ações permitíveis. Isso aí é controle de acesso. Governança das informações. Definir políticas e procedimentos para gerenciar o uso das informações. Devem ser consistentes, práticos e auditáveis. Características principais. Classificação das informações. Definir as categorias de alto nível como regulamentado e segredo comercial, para determinar quais controles de segurança podem ser aplicados. Política de gestão da informação. Definir quais atividades são permitidas para tipos diferentes de informações. Localização e políticas jurisdicionais, onde os dados podem ser geograficamente localizados, que também tem importantes aplicações legais e regulamentares. Autorização. Definir permissões e funcionários e usuários para acessar quais tipos de informações. Quem é o responsável pela informação? Quem é responsável por gerenciar informações? Segurança dos dados. Contém os controles específicos e tecnologias para impor a governança de informações para proteger os dados em trânsito para a nuvem entre diferentes provedores e ambientes e dentro dela. Controle de segurança. Controle de acesso ou criptografia. Controle tradicional. Monitorar grande migração de dados internos usando banco de dados, monitoramento ativo e monitoramento ativo de arquivos como proteção. Monitorar os dados movendo-se para a nuvem com filtros de URL e prevenção de perda de dados. Movimentação de dados para a nuvem. Usar URLs e filtragens. Gateways de segurança de conteúdo da web permitem impor uma diretiva de navegação em toda a organização, bloqueando o acesso de sites relacionados à segurança, a responsabilidade e a produtividade com base em categorias de URLs pré-definidas. Usar um Data Loss Prevention, um DLP, solução de prevenção de perda de dados, violação de dados, transmissões de dados e impedir o monitoramento, detecção e bloqueio de dados confidenciais quando estão movendo-se da empresa para a nuvem. Movimentação de dados para a nuvem. Tipos de movimentação. Movimentação de dados de uma infraestrutura tradicional para provedores de nuvem, incluindo público, privado, interno e externo e outras permutações. Movimentação de dados entre provedores de nuvem. Movimentação de dados entre instâncias ou outros componentes dentro de uma determinada nuvem. Protegendo dados movendo-se para e dentro da nuvem. Dados são criptografados no cliente ou no servidor antes de serem enviados através da rede, ou já são armazenados em um formato criptografado adequado. Uso de técnicas de criptografia de rede padrão, incluindo SSH, VPNs e SSL. Dados são transmitidos para um proxy ou um servidor que criptografa antes de enviar na rede. Uso de ferramentas e processos para identificar informações confidenciais, definindo políticas com base no tipo de informação, estrutura ou classificação e usando análise de conteúdo para identificar locais de violações de políticas. Encriptação no IaaS. Protege volumes de clonagem, exposição instantânea. Protege de ser explorado pelo provedor de nuvem e administradores de nuvem privada. Protege volumes de ser exposto pela perda física de equipamento. Proteger volumes de armazenamento. Criptografia gerenciada pela instância. Esse mecanismo de criptografia é executado dentro da instância. É a chave armazenada num volume, mas protegida por uma senha ou par de chaves. Criptografia gerenciada externamente. O mecanismo de criptografia é executado na instância, mas as chaves são gerenciadas
externamente e emitidas para a instância na requisição. Criptografia de proxy. O proxy manipula todas as operações de criptografia e pode manter as chaves dentro dele ou externo. Proteger armazenamento de objeto. Criptografia do lado do servidor. Dados são criptografados no armazenamento pela própria plataforma de nuvem. Protege apenas contra uma única ameaça, perda de mídia. Criptografia cliente-agente. Criptografar os dados antes de enviá-lo, implementando um armazenamento virtual privado, como uma VPN, usando infraestrutura de senha compartilhada. Criptografia proxy. Fácil de implementar um armazenamento virtual privado. Dados passam através de um proxy de criptografia antes de ser enviado para o armazenamento de objeto. Encriptação no PAAS. Opções possíveis. Criptografia cliente-agente. Os dados são criptografados no aplicativo do PAS ou no cliente acessado à plataforma. Criptografia de banco de dados. Dados são criptografados no banco de dados usando criptografia construída pela plataforma de banco de dados. Criptografia proxy. Dados passam através de um proxy de criptografia antes de serem enviados para a plataforma. Encriptação no SaaS. Provedores de SaaS podem usar qualquer uma das opções discutidas anteriormente. O cliente de SaaS deve usar as opções. Criptografia gerenciada pelo provedor. Dados são criptografados no aplicativo de SaaS e geralmente gerenciados pelo provedor. Criptografia de proxy. Dados passam através de um proxy de criptografia antes de serem enviados para o aplicativo de SaaS. Prevenção de perda de dados. O DLP. Ferramenta de proteção a conteúdos que auxilia a construir política que permite identificar, monitorar e proteger dados em repouso, em movimento e em uso, através da análise de conteúdo profundo, usando métodos como DRM, ZIP ou OpenPGP. Opções. Ferramentas dedicadas no servidor. Ferramenta padrão coloca em um ponto de acesso à rede, o checkpoint, entre o ambiente de nuvem e o resto da rede, internet, ou dentro de segmentos diferentes de nuvem. Virtual Place. Máquina virtual onde está instalado o monitor DLP. Prevenção de perda de dados. Opções. Agente de endpoint. Monitora e aplica controles automáticos baseados em política para o uso de dados com aplicativos e dispositivos periféricos em estações de trabalho ou computadores portáteis. Agente hypervisor. Monitor de máquinas virtuais. Um agente DLP é incorporado ou acessado no nível do hypervisor. DLP para SaaS. DLP é integrado no serviço de nuvem, por exemplo, hospedagem de e-mail ou outros, ou oferecido como um serviço standalone. Atividade de monitoramento de banco de dados. ADM. Capturar e registrar todas as atividades de linguagem de consulta SQL, como também atividade de administrador, gerando alertas sobre violações de políticas, tais como ataques de injeção SQL, ou um administrador, replicação de banco de dados sem aprovação. Atividade de monitoramento de arquivo. Monitorar e registrar todas as atividades dentro de repositório de arquivo a nível de usuário e gera alertas sobre violações de política. Segurança em aplicativo. O grande percentual de exposições de dados são o resultado de ataques na camada de aplicativo, especialmente para aplicativos da web, sendo necessária a criação de práticas rigorosas que devem ser seguidas no desenvolvimento ou migração de aplicativo para a nuvem. Privacidade na conservação do armazenamento. Os sistemas de armazenamento baseados em nuvem exigem uma autenticação dos participantes, usuário, provedor, para estabelecer relações de confiança. Qualquer uso de certificado expõe a identidade do uso para a parte que requer autenticação. Para evitar isso, usa-se credenciais baseadas em atributos, permitindo transformá-las em uma nova credencial que contém apenas
um subconjunto dos atributos contidos na credencial original. Gestão de direitos digitais. Controle de acesso a conteúdos digitais que implementa restrições ao uso, cópia e manipulação do conteúdo, como e-books, músicas ou filmes. O objetivo para o qual ele foi criado é para proteger os direitos autorais desses conteúdos. Categorias de DRM. DRM cliente. Usados para proteção na distribuição de conteúdos como áudio, vídeo e eletrônicos, livros, e-books, e etc. Há uma variedade de padrões e tecnologias diferentes. DRM empresa. Usado para proteger o conteúdo de uma organização internamente e com parceiros de negócio. É útil na distribuição e gerenciamento de conteúdo de documento. Recomendações. Entender a arquitetura de armazenamento de nuvem em uso. Escolher o armazenamento com dispersão de dados, quando disponível. Usar o ciclo de vida de segurança de dados para identificar riscos de segurança. Criptografar todos os dados sensíveis. Usar monitor de acesso à internet com filtragem de URL, ferramenta DLP. Na criptografia de dados, atenção especial para o gerenciamento de chave. Criptografar dados confidenciais no armazenamento de aplicações do PAS. Criptografar volumes sensíveis no IAS. Lembrar-se que a maioria das violações de segurança de dados são resultado de segurança deficiente na aplicação. Monitorar bases de dados sensíveis e gerar alertas sobre violações de política de segurança. Conclusão. É essencial que consumidores da nuvem preocupem-se não apenas com a escolha e verificação de recursos de segurança na nuvem, mas também habilitá-los e usá-los corretamente quando incorporem a nuvem em seus ambientes. A segurança da computação em nuvem é compartilhada tanto por usuário como pelos provedores de nuvem, sendo que a definição das responsabilidades é delimitada principalmente pelo controle dos recursos, que muda de acordo com o tipo de serviços oferecidos, LAS, PAS e SAS. Cabe aos provedores de nuvem selecionar criteriosamente as soluções que utilizam para disponibilizar os seus serviços e alertar os usuários de sua parcela de responsabilidade. Isso aí tá nossas referências. E aí, pessoal, qualquer dúvida, qualquer pergunta, pode pôr lá nos comentários que iremos responder de acordo com o nosso entendimento. E é isso aí, e até mais.